Antes, mas bem antes mesmo das suas séries favoritas de suspense com elementos de ficção científica, mistério, plot twists do desconhecido existirem, veio The Twilight Zone, ou Além da Imaginação aqui no Brasil, que é uma série icônica, importantíssima, que nas últimas 6 décadas influenciou dezenas, ou melhor, centenas e centenas de produtos desse gênero, e hoje a gente precisa falar dessa série. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje eu vou pedir desculpa de antemão para vocês, porque se eu me empolgar muito nesse vídeo aqui, é simplesmente porque The Twilight Zone se tornou a minha série de suspense favorita de todos os tempos, uma série genial, e que me desculpe Breaking Bad, mas eu acho que também é minha série favorita aí de todos os gêneros, ou pelo menos está ali no top 3. A gente vai falar muito sobre ela. E eu tenho aquele quadro aqui no canal que é Que Diabo de Filme é Esse? Eu resolvi adaptar para Que Diabo de Série é Essa? Porque justamente The Twilight Zone é uma série que explode a nossa cabeça em seus mais de 100 episódios. E lembrando que se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga, não perca as novidades aqui sobre o canal, dicas de cinema, série de TV lá no @LucasTHEMaia, me siga lá. Então vamos lá. Afinal de contas, o que é The Twilight Zone, ou a tradução aqui para o Brasil, de Além da Imaginação? É uma série que foi criada lá na década de 50, mais exatamente ela estreou na CBS em 1959, ou seja, em 2019 a gente está comemorando 60 anos dessa série. Sim, 6 décadas, já está ficando aí um senhor de idade. Essa série brilhante foi criada pelo roteirista igualmente genial Rod Serling. O Rod Serling, ele foi um cara que serviu na Segunda Guerra Mundial, né? Ele lutou lá na Segunda Guerra, e é claro que a guerra, ela transforma o homem. Eu acho que o cara que participa de uma guerra, ele é transformado por bem ou por mal. E no caso do Rod Serling, ele aproveitou muitos dos eventos que ele passou ali para refletir sobre a vida, sobre o ser humano, e a gente vê muito essas influências no roteiro dessa série, que não só trata de ficção científica, do desconhecido, como também de elementos muito conhecidos socialmente falando. E o Rod Serling, ele passou por uma experiência bem difícil lá, porque ele foi atingido por estilhaços de uma granada e ele ficou debilitado por algum tempo, e a partir de então, logo após ele voltar da guerra, ele começou a trabalhar no roteiro da série, ou seja, ele ficou muitos anos trabalhando ali em dezenas e dezenas de roteiros. E depois de muito tempo tentando emplacar The Twilight Zone, em 1958 ele teve a oportunidade de produzir o episódio 0 da série. Ele não entrou no cânone principal da série, que tem 156 episódios, divididos em 5 temporadas, é muito episódio. E aí, ele colocou um cara que eu acho que você já ouviu falar, chamado Alfred Hitchcock, que já tinha uma moral enorme na indústria cinematográfica. O cara era considerado já o rei do suspense, e o Hitchcock, né, juntamente com o Rod Serling e outras pessoas, falou: vamos produzir um episódio aí dessa série, que seria uma série semanal mesmo, lá em 1958. E aí eles produziram esse episódio que se chamaria The Time Element, ou o Elemento do Tempo, e já diz muita coisa sobre The Twilight Zone, que envolve viagem no tempo, unindo com eventos reais, psicanálise e outros elementos aí bastante misteriosos. The Twilight Zone. E depois desse episódio, digamos, teste, aí o Rod Serling, ele teve uma moral para produzir na CBS em 1959, lançar, na verdade, de fato, The Twilight Zone, a primeira temporada. Então a série se iniciou lá em 1959 e foi até 1964, como eu disse antes, 5 temporadas, cada uma com cerca aí de 30 e poucos episódios, o que é muita coisa. A maioria dos episódios tem ali cerca de 25 até no máximo 30 minutos.
com exceção da quarta temporada, que tem menos episódios, mas em compensação, cada episódio tem cerca ali de 1 hora de duração. E aí você me pergunta de uma vez por todas, você que por um acaso estava na Lua e não conhece The Twilight Zone, afinal de contas, por que diabos essa série é tão essencial assim? Bem, vamos lá. Como eu disse, é uma série de 60 anos que já trazia elementos extremamente instigantes, sombrios, que deixava todo mundo na ponta da cadeira, roendo as unhas, simplesmente porque cada história era uma história diferente. Trata-se de uma série antológica. E aí, nesses 25, 30 minutos, eles conseguiam construir uma narrativa extremamente eficaz, rápida, você se importava com os personagens, você criava ali 1000 teorias, muitas vezes por conta do que poderia estar acontecendo naquela trama. E é claro, envolvendo esses elementos que a gente tanto ama, ficção científica, suspense, drama e umas pitadas ali de terror também. E o mais genial de tudo, a gente tá falando de uma série lá do final da década de 50 e muita coisa não se podia falar na televisão, não podia se criticar ou tocar em determinados assuntos. E o que é genial nessa série? Apesar do fator de entretenimento que ela tem muito forte, ela sempre tem um contexto de background, uma mensagem subliminar lá, que é sempre uma crítica. Uma crítica ao próprio ser humano, à ganância, o orgulho, a maldade, as dores, doenças psiquiátricas, que muitas vezes, principalmente naquela época, eram tratadas sem seriedade. Inclusive tem alguns episódios que o Rod Serling fala, vocês têm que ficar mais atentos às doenças psiquiátricas porque elas afetam muita gente e isso é muito importante. E além de tudo, o cara conseguia implementar até algumas críticas à sociedade e à política também, aos governos daquela época, às injustiças sociais, etc. Então muita coisa que seria barrada, ele colocou ali implicitamente nos seus episódios e que, se a gente analisar melhor, dá para perceber evidentemente, inclusive eu revi vários episódios, dá até calafrio de pensar o quão atual ainda são as mensagens daquela série e como eles conseguiram fazer de maneira tão bem pensada, sem forçar a barra e ainda construir essas histórias aí tão icônicas. E Twilight Zone também é memorável por vários fatores, por conta da música de introdução, por conta da trilha sonora que é sempre feita ali, orquestrada, com violinos e dá aquela tensão para as histórias. O Rod Serling foi um dos narradores da história e ele sempre ali interagindo muitas vezes com o ambiente, a maioria dos episódios pelo menos, começava com ele narrando e a figura dele meio ali na ambientação, sem também ser uma coisa ali muito forçada para a história, só na introdução mesmo. E aí é a quebra da quarta parede já no final dos anos 50 para você que achava que isso surgiu aí nas últimas décadas, nos últimos anos. Não, já é muito mais antigo e além da imaginação já fazia isso impecavelmente. E falando em influências, afinal de contas, quem foi influenciado por The Twilight Zone? Meus amigos, muita coisa, muita coisa. Black Mirror, por exemplo, que é uma série tão conhecida, antológica, muitas coisas eles se inspiraram em The Twilight Zone, justamente por conta da ficção científica, tecnologia, o futurismo, o fato da série ser antológica, tudo isso foi inspirado em The Twilight Zone. E diretores muito importantes como Steven Spielberg, J.J. Abrams, M. Night Shyamalan, Jordan Peele, todos esses caras aí tão famosos atualmente são grandes fãs e também se inspiraram muito para fazer várias obras relevantes. Inclusive o Jordan Peele está envolvido, vai produzir, vai ser o narrador da nova versão de The Twilight Zone, então fica ligado que, se eu não me engano, vai estrear agora em abril de 2019, também vai ser uma série antológica, né, com a pegada de clássica da série, mas ainda assim trazendo para os dias atuais. Eu tô ansiosíssimo, já vi aí uns trechos, pode ser que seja muito boa, inclusive envolvendo o Jordan Peele, que já declarou inclusive que seus filmes, tanto o Us, que vai sair agora, quanto o Corra, também foram inspirações de Twilight Zone. Bem, houveram vários outros produtos nas décadas seguintes da série original baseados naquele universo, como por exemplo o filme de 1983,
produzido e dirigido pelo Steven Spielberg. Foram 4 histórias, uma foi o Spielberg que dirigiu, os outros foram dirigidos por ninguém mais e ninguém menos do que Joey Dante, John Landis e George Miller, e é aquele filme conhecido por aquele acidente trágico nos bastidores que acabou vitimando 3 pessoas. Isso não pegou bem para a produção do filme, a crítica inclusive não gostou tanto assim do filme, a receptividade foi morna. E mesmo assim, uma segunda versão da série foi produzida na CBS entre os anos de 85 e 89. E vários anos depois a gente teve uma terceira versão, mais precisamente do ano de 2002 ao ano de 2003, que foi narrada pelo ator conhecidíssimo aí, o Forest Whitaker, mas infelizmente a série, essa terceira versão, durou apenas uma temporada. Vai ser complicadíssimo fazer isso agora, mas eu vou indicar para vocês alguns dos meus episódios favoritos de Twilight Zone, a série original. O primeiro, que para mim é um episódio icônico, que já chega para mostrar um pouco do que Twilight Zone vinha para revolucionar a televisão mundial, as séries como um todo, que é o episódio piloto chamado Where is Everybody? Ou Onde Estão Todos? Um cara começa ali no início do episódio vagando por uma estrada até que ele chega em uma pequena cidadezinha e ele vai entrando nos lugares, entra ali numa lanchonete porque ele está com fome, ele vai chamando as pessoas para atender ele, até que ele acaba descobrindo que não tem ninguém, não só naquele estabelecimento, como na cidade toda. E o cara vai ficando lelé da cuca, ele vai ficando doido e ele não vai aguentando aquela solidão, e o pior de tudo, ele não se lembra quem ele é. Então você já fica ali, esse episódio é tão genial que, como eu disse, é o episódio oficialmente o primeiro da série. E nos primeiros 10 minutos você tem o criador e narrador, o Rod Serling, explicando um pouco do que vai ser Twilight Zone. Para você ver, a série tinha um conceito tão inovador e diferente que ele precisou, e de uma maneira genial, explicar. E ali ele já dava indícios de que seria uma série para entretenimento, de mistérios e tal, do desconhecido, mas ainda assim teriam estudos, contextos sociais muito importantes. É um episódio icônico. E o episódio número 8 dessa primeira temporada, que é o Time Enough at Last, ou Tempo Suficiente. A premissa parece simples, mas é um episódio genial. A gente segue um banqueiro que ele é viciado em ler, ele é viciado em literatura, e as pessoas ao redor dele, o chefe, a mulher, não gostam, não suportam ver o cara lendo o tempo todo, pra você ver, né? O cara tinha um hábito super saudável e as pessoas ficavam irritadas. E só o que ele queria era tempo suficiente para ler, sem ninguém ficar enchendo a paciência do cara. E ele acaba conseguindo esse tempo para ler, mas de uma maneira muito, mas muito peculiar, que vai gerar consequências aí bem drásticas, um episódio também marcante. E um episódio inesquecível, o 22, The Monsters Are Due on Maple Street, ou Os Monstros da Rua Maple. Tem um bairro onde parece que cai um meteorito, onde eles não sabem se é uma nave espacial, uma coisa de outro mundo e tal. Isso acaba com a eletricidade e os moradores se reúnem para começar a especular o que aconteceu. E eles estão suspeitando, eles acabam suspeitando que um ou outro ali no meio daquela vizinhança podem estar envolvidos com aquela situação, até que um acaba virando contra o outro. Um filme com uma crítica social maravilhosa, um plot twist ali no finalzinho que também é extremamente interessante. E a tensão que se cria nesses poucos minutos é um negócio de dar inveja em muito filme de suspense barra terror que não consegue fazer nem um pouco disso aqui em 2 horas de duração. E o episódio 51, The Invaders, Os Invasores, também adoro esse aqui porque ele é bem diferente, ele tem até umas pitadas meio cômicas ali no meio, mas não deixa de ser sombrio, bem misterioso, que ele segue uma mulher que vive sozinha numa casa de campo, ela tá cozinhando ali tranquila e tal, até que ela escuta um barulho vindo do teto. Ela vai olhar e tem uma nave, né, mais ou menos desse tamanho assim, de pequeno porte, e 2 criaturinhas saem dessa nave e passam a perseguir essa mulher num confronto ali de gato e rato,
que também gera um plot twist genial no final e que também faz a gente refletir até ficar com dúvida, será que é isso mesmo que eu tô pensando? Baita episódio. E um episódio da última temporada, o de número 123, Nightmare at 20,000 Feet, ou Pesadelo nas Alturas aqui no Brasil, também um episódio genial. Um cara e a sua esposa estão indo de avião lá voltando para casa deles e o cara, ele visivelmente tinha passado recentemente por um ataque de nervos, né, um problema psiquiátrico. Esse episódio fala de maneira muito efetiva e interessante sobre doenças psicológicas e esse cara, ele passa a olhar pro lado de fora do avião e tá chovendo e na asa ele vê uma criatura que parece estar querendo sabotar o avião e ele passa a avisar todo mundo ali, só que ninguém acredita dele, só ele vê a criatura e aí a tensão no ar, né? Você fica pensando, será que esse cara tá vendo isso mesmo ou será que ele é louco? Também gera aí surpresas pro final. É um episódio aí brilhante. E aproveitando que a gente tá chegando no carnaval, esse é um dos meus episódios favoritos e foi um dos últimos da série, é o episódio número 145, The Masks, ou As Máscaras. Segue um velho que é um podre de rico, cara ricaço, só que ele tá doente, ele tá morrendo e a família dele vai lá visitar ele nas vésperas do carnaval. E a família dele, digamos que não é uma família nada exemplar, eles estão torcendo porque o cara bata as botas, e ele sabe disso, né? E aí, tentando dar uma última cartada ali antes de ir embora, o cara exige, o velho exige que eles usem máscaras. E aí traz o elemento bizarro e misterioso desse episódio e gera bastante reflexão sobre a intenção dos seres humanos e principalmente o relacionamento entre a família, principalmente ao revelar os demônios interiores de cada uma daquelas pessoas ali, um episódio imperdível. Bem, então é isso, meus amigos. Se você por um acaso não conhecia The Twilight Zone ou conhecia só de ouvir falar, vá atrás. Principalmente se você é fã de suspense, mistério, terror, você vai gostar, mas procure inicialmente a série original de 59 para 64. Não vá com aquela coisa, é muito antigo, é muito velho. Não, você vai ver que é um negócio ainda atual, mesmo sendo preto e branco, mesmo sendo filmado de maneira relativamente mais arcaica, mas a produção, a direção também eram fatores muito bem realizados, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aí depois você vai explorar lá as séries da década de 80 até do início dos anos 2000, quem sabe até assistir o filme de 1983. Deixa aqui nos comentários a sua experiência com The Twilight Zone, ou então vai lá assistir, depois volta aqui e me conta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais!